Fala galera, beleza? Aqui é o Crispim, Licita Brasil na área, e eu vim aqui para a gente falar um pouco sobre uma licitação anulada e uma licitação revogada. Vamos nessa? Força e coragem. Vamos lá. Primeiro ponto, ação anulada, uma licitação anulada. Licitação anulada. Vejam bem, não é objetivo do agente público. Não é objetivo do agente público, durante todo o processo licitatório, praticar um ato contrário ao ordenamento jurídico. Não é objetivo do agente público. Não é objetivo do agente público praticar um ato ilegal. Porém, do conhecimento desse ato ilegal, o agente público terá que acertar aquele ato, corrigir aquele ato, fundamentado principalmente no princípio da autotutela. Beleza. Então, ele pode tomar conhecimento de ofício, mas ele pode ser o quê? Ele pode ser motivado através de alguns instrumentos que os licitantes irão manejar para que ele tome conhecimento de algum ato ilegal. Como, por exemplo, impugnação ao edital, um esclarecimento que pode ter um efeito de impugnação a depender do que o licitante está pedindo esclarecimentos, um recurso na fase recursal, isso na esfera administrativa. Agora, na esfera judicial, o licitante pode demandar o quê? Um mandado de segurança ou uma ação anulatória, para que o agente possa entender que há um ato ilegal e ele precisa rever aquele ato ilegal. Ok? Então, ato ilegal, ele é a base de uma possível licitação anulada. Por quê, Crispim? Porque a depender do ato ilegal, a depender do time, do tempo, no procedimento, aquele ato não terá como mais ser corrigido e a licitação ser aproveitada. Vamos dar um exemplo? Vamos lá, pregão eletrônico. No pregão eletrônico, por exemplo, há um exame preliminar de conformidade antes da fase de lances. Se o pregoeiro desclassificar uma proposta de um licitante no exame preliminar de conformidade, aquele licitante com a proposta dele, eles não vão para onde? Para a fase de lances, ok? Aí vamos supor que lá na fase recursal, aquele licitante que não teve a oportunidade de participar da fase de lance porque o pregoeiro o desclassificou de forma, vamos dizer assim, ilegal, aquele licitante vai demandar o quê? Vai demandar o recurso. E aí, com o recurso, o pregoeiro realmente vê o seguinte, desclassifiquei lá no exame preliminar de conformidade de maneira errada. Não era para ter desclassificado. Pois bem, então, todos os atos praticados até o momento do recurso terão que ser o quê? Anulados. E o pregoeiro terá que ir lá de novo no exame preliminar de conformidade para rever aquele ato. Ok? Então, a essa ação de sair ali do recurso até o exame preliminar de conformidade, dá-se o nome de efeito que ex tunc, porque do conhecimento do ato ilegal terá que se retroagir até o ato para corrigir aquele ato. E tudo que foi feito foi o que? Anulado. Efeito ex tunc. Mas veja bem, nós sabemos que no pregão eletrônico não tem como voltar à fase de exame preliminar de conformidade. Se não tem como voltar à fase de exame preliminar de conformidade, aquele ato ilegal praticado pelo pregoeiro vai dar ensejo ao quê? A uma licitação anulada. Porque não tem como no pregão eletrônico voltar à fase do exame preliminar de conformidade. E se ele desclassificou uma proposta de um licitante de forma ilegal, sem razão, aí não terá como aproveitar mais o pregão e aquele certame terá que ser anulado. Um outro exemplo seria algum vício lá na fase interna do pregão. E aí, diante desse vício, teríamos que do momento que foi descoberto esse vício, retroagir, anulando todos os atos para chegar lá na fase interna, corrigir aquele ato e vida que segue, fazer tudo conforme a lei.
Então, uma licitação anulada é uma licitação que contém um vício, um ato contrário ao ordenamento jurídico, e da correção daquele ato não se tem mais como aproveitar a licitação. A bem da verdade, há atos no certame que são atos ilegais, que a partir do momento que o pregoeiro ou a comissão de licitação ou conhece esses atos, tem como se aproveitar uma licitação, mas haverá alguns atos que infelizmente darão ensejo a uma licitação anulada. E quando a licitação for uma licitação anulada, a partir do momento que foi descoberto o ato ilegal, haverá um efeito do descobrimento daquele ato, efeito ex tunc, bate na testa e vai para trás, ex tunc. É um bizu aí que eu aprendi com o professor Fabrício Balzan. Então, efeito ex tunc, vai ter que retroagir, você vai ter que voltar até o ato ilegal, e daquele ato ilegal você vai corrigir aquele ato. Se der para aproveitar a licitação, vida que segue. Mas se não der para aproveitar a licitação, infelizmente, a licitação será anulada, ok? Agora, uma licitação revogada. Licitação revogada pressupõe que todos os atos estão conforme a lei. Todos os atos estão conforme a lei. Porém, por uma questão de conveniência e oportunidade, a autoridade competente, a administração, vai achar por bem revogar aquela licitação, mas para isso ela terá que fundamentar, motivar o porquê que ela está revogando aquela licitação. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que o órgão deseja adquirir um item muito valioso, um equipamento muito valioso. E daí um outro órgão doou para esse órgão que iria já ali, vamos supor que homologar aquela licitação, doou para aquele órgão aquele equipamento, que é um equipamento muito valioso. A autoridade competente, ela vai avaliar, já não preciso mais comprar esse item, então não tem por que eu homologar esse pregão, eu vou revogá-lo. Vejam bem, todos os atos estão conforme a lei, mas por conveniência e oportunidade, a autoridade competente ela vai revogar aquela licitação. E os efeitos de uma licitação revogada são efeitos bate na nuca, ex nunc, para frente. Dali em diante, aquela licitação, aquele pregão não vai ter mais nenhum efeito. Beleza? Então, uma licitação anulada, efeito ex tunc, tunc testa, para trás. Do ato que foi conhecido, do momento que foi conhecido, se terá que voltar, ex tunc, testa, para trás, terá que se voltar até o ato, corrigir aquele ato e avaliar. A licitação pode ser aproveitada? Ok, continua. A licitação não pode ser aproveitada, infelizmente, ela vai ser o quê? Uma licitação anulada. Agora, da revogação, conveniência e oportunidade, a autoridade ela vai avaliar o seguinte: olha, o procedimento está todo ok dentro da lei, mas por conveniência e oportunidade, discricionariedade da administração, eu vou revogar essa licitação, porque esse item valioso eu já detenho e não preciso mais gastar esse recurso público para adquirir esse item, porque um outro órgão o me doou, ok? Espero ter, de alguma forma e sinceramente, ajudado vocês. Fica aí meu grande abraço. Licita Brasil, tamo junto. Câmbio!